E aí, queridos Fetters, aqui é o Patrick do Fedit. Hoje vamos falar sobre isso aqui mesmo. Há 3 dias, o presidente Trump instruiu-os a iniciar o processo de identificação e divulgação dos arquivos de OVNIs e UAPs. Quer dizer, alguma vez pensou que, como secretário da guerra, seria responsável por possivelmente desclassificar vida extraterrestre para o povo americano e o mundo? Eu não fazia a mínima ideia sobre isso. Sempre que existe uma anomalia que é observável e repetível e há um modelo teórico de física, a anomalia sempre prevalece. Seja a radiação de corpo negro antes da revolução quântica, a órbita de Mercúrio, que não foi explicada por Newton e é melhor explicada por Einstein, ou os OVNIs. Teremos um modelo teórico que explica OVNIs, mas dizer que a anomalia não é real por causa da ciência é simplesmente um pensamento ruim e confuso. Eu não vou responder a sua pergunta. Eu te dou algo melhor porque não vou ficar pro painel de vocês aqui. Isto não é um debate. Vocês têm um painel excelente? Quero dizer-vos 4 coisas. Há uma discussão no Pentágono e na Casa Branca. Eles debatem se a honestidade radical deve ser a base para as 4 coisas que vocês devem descobrir como dizer. Uma é o reconhecimento formal dos factos conhecidos sobre OVNIs. 2. O reconhecimento formal das coisas desconhecidas. 3. Um reconhecimento formal da presença e realidade dos OVNIs, de que não estamos sozinhos. Aparentemente nunca estivemos. E, em 4º lugar, muito importante, você deve apresentar ao público a definição primária, ou, eu diria, a definição provisória, suas descobertas anteriores e as preocupações globais de defesa que, em primeiro lugar, levaram à necessidade de sigilo. E se nós conseguirmos alcançar isso nos próximos dias, nos próximos meses, talvez durante o discurso sobre o Estado da Nação, se o senhor o disser, isso seria verdadeiramente extraordinário. Se nós conseguirmos isso, será um pequeno passo, mas um salto gigantesco para toda a humanidade. Olá, por favor, cliquem no botão de curtir, isso ajuda muito os vídeos e claro, se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, pessoal. Então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre Jeremy Corbell, Jesse Michael e Michael Sherman, que aparecem sem censura no programa Piers Morgan. Jeremy foi o primeiro e conversou aqui um pouco com Piers em particular, e depois Jesse e Michael Sherman tiveram uma espécie de mini debate online lá, e Jeremy no final da sua entrevista disse de fato: eu não participo do painel de discussão, só eu me recuso a participar desta rodada, isso não está em discussão. Foi de certa forma interessante, mas temos muito o que abordar neste vídeo hoje. Então é melhor começarmos logo. Primeiro vamos assistir a parte de Jeremy Corbell da entrevista e depois passaremos para o debate de Jesse e Michael Sherman. Ele divulgou informações secretas. Ele não devia ter feito isso. Entende? Bem, eu não sei se são reais ou não. Posso te dizer, ele divulgou informações secretas. Ele não devia ter feito isso. Ele cometeu um grande erro. Ele levou informações confidenciais. Não, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Eu nunca falo sobre isso. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas acreditam nisso. Tu acreditas, Peter? Bem, o presidente pode divulgar o que quiser, então se quiser fazer um anúncio... Eu poderia salvá-lo pela desclassificação. Bem, a interpretação óbvia é que se Obama divulgou informações secretas, então isso deve ser verdade e saberemos em breve. O presidente instruiu agências do ZEUA, incluindo o Departamento de Guerra, a identificar e divulgar registros governamentais sobre OVNIs, UAPs e extraterrestres. Bem, Jeremy Corbell, um cineasta e conhecido pesquisador de OVNIs, está se encontrando hoje com representantes do governo e ele se junta a nós agora. Jeremy Corbell, quero dizer, isso é tudo material fascinante para nós, leigos, que nos interessamos por extraterrestres. Pareceu-me bem evidente que o presidente Obama realmente levava a sério aquilo que ele tinha dito inicialmente a Brian Tyler Cohen. E quando houve uma enorme comoção depois, ele recuou um pouco. Mas naquele momento, ele parecia acreditar que extraterrestres existem. Bem, eu suponho que a realidade já não é mais o que costumava ser, sabe? Ver isso vindo de um presidente, um ex-presidente, sem qualquer tipo de reserva, é simplesmente dizer... E então, sabe, dizer uma série de outras coisas que eram, na verdade, imprecisas. Foi um momento impactante, mas não se tratou de um anúncio. Mesmo antes de o presidente Trump estar no avião, não foi um anúncio. Tratou-se de uma oportunidade. Portanto, qualquer um de nós que esteve perante o Congresso, que prestou depoimento sob juramento, encara isso como uma oportunidade. Nada foi planeado com toda esta situação que temos visto nos últimos, sabe, desde 2017.
foi provocado. Sabe, nós realmente provocamos o nosso governo com audiências sobre OVNIs. Forçamos a emissão de declarações públicas. E é exatamente este tipo de jornalismo, Pierce, que levou a esta mudança. Então, o interesse público coletivo e a demanda nos trouxeram realmente até aqui, e isso é incrível. O pavio está aceso, mas sabe, hora de pressionarmos o nosso governo, né, os nossos governos. Para mim, pessoalmente, dada a imensa vastidão do universo, sempre tive 100% de certeza de que deve haver outra vida lá fora. A pergunta que se coloca, então, é: vocês já visitaram o nosso planeta? E depois tens toda a questão de Roswell, Área 151, os anos 50, as imagens supostamente de decapitados, extraterrestres, mergulhadores e por aí vai, e toda a teoria da conspiração que tem assolado desde então. Vamos abordar algumas perguntas e respostas fundamentais. Você acredita na existência de alienígenas, primeiro? Não, não é uma questão de fé. Ou é verdade ou não é. E por isso, tentei descobrir. Você mesmo disse, não com essas palavras, mas é estatisticamente muito improvável que não exista vida inteligente que teve mais tempo para se desenvolver do que nós. Mas a grande pergunta que não podíamos fazer há 10 anos e que você acabou de mencionar não é apenas: existem alienígenas? Quando se olha para as estrelas e se vê em sóis com planetas em órbita, sim, claro que existem. Mas você fez a pergunta: sim, você nos visita aqui? Você esteve aqui. E sabe, veja, o que quer que valha a pena para você. Eu, com meu mentor no jornalismo, que faz isso há 40 anos, dediquei 20 anos da minha vida a este tópico. OVNIs são reais e às vezes são tripulados. Esta é uma opinião bem fundamentada. Estranhamente, não é um assunto político. As pessoas conseguem lidar com a verdade sobre isso, e isso foi uma completa decepção de décadas. E me disseram para não despertar cães que dormem. Sabe, eles têm medo de dizer isso ao público. O governo deles e o meu, sob a aliança Five Eyes. Quem são então esses guardiões? O que está acontecendo? Por que não nos contaram? Para isso, há uma resposta realmente clara e simples, e que me foi dita muitas vezes. Sabe, eu acho que agora estamos num ponto, desculpe a resposta longa, mas você fez a grande pergunta. Estamos agora num ponto em que pessoas como você falam sobre isso e entendem. E não é porque você acabou de descobrir, é porque as pessoas já o veem há muito tempo. Pessoas tiveram contato, inclusive o nosso governo. Sim, OVNIs são reais, às vezes são ocupados. E sob juramento no Congresso, pessoas que sabiam disso confirmaram a vocês. E agora temos que enfrentar isso e ver o que significa ser um ser humano. E essa é uma questão bastante interessante, porque é algo que sempre volta à tona, não é verdade? A pergunta que sempre se faz é: estamos sozinhos? Mas essa não é a pergunta completa. O final da pergunta é: estamos sozinhos neste planeta, não é? E a maioria das pessoas se esquece de adicionar essa parte. Não é? Isso é, portanto, muito interessante. E Jeremy faz aqui uma distinção muito boa, não é? Porque isso é uma coisa completamente diferente. Como já disse muitas vezes neste canal, a maioria das pessoas acredita que existe outra vida no universo. Mas a maioria nem fala sobre isso, não é? O que a maioria realmente quer saber é: existe neste planeta outra vida além de nós, que não seja, sabe, vida animal e vegetal que já conhecemos? Outra vida inteligente, alienígenas. Todos nós sabemos do que estamos falando aqui. Ok. E vejam só, houve de facto uma nova informação do Ministro da Guerra, Pete Hegseth. Espero estar pronunciando o nome certo. Hegseth, não tenho certeza. De qualquer forma, ele foi questionado sobre a instrução de Trump para liberar documentos, porque até agora não houve nenhum movimento oficial sobre o assunto, certo? Era apenas uma espécie de tweet que Trump havia publicado. E parece que agora há uma instrução e Pete vai seguir com isso. Ouça isto. Há 3 dias, o presidente Trump ordenou-lhes que iniciassem o processo de identificação e divulgação dos arquivos de OVNIs e fenómenos aéreos não identificados. Quer dizer, alguma vez pensou que, como secretário da Defesa, seria responsável por desclassificar, possivelmente, vida extraterrestre para o povo americano e o mundo? Isso não estava no meu radar. Claro. E está pronto agora?
Quero dizer, nossa equipe está trabalhando nisso agora, não quero exagerar o tempo que isso leva ou algo assim. Estamos aí a avançar nisso, vamos cumprir integralmente a ordem do presidente e estamos empenhados em entregá-lo a ele. Então haverá mais novidades quanto ao processo. E qual o tempo? Tem ideia de quanto tempo vai demorar? Não tem horário para você ainda, mas fique pronto. A diretora de Inteligência Nacional disse hoje que seu escritório iniciaria o processo de liberação de relatórios sobre vida extraterrestre e alienígena. Volta-te a essas perguntas porque o povo americano há muito quer as respostas e por isso estou curioso para saber se primeiro este é o início da divulgação para o povo americano e o mundo e segundo se o Pentágono está realmente pronto para desclassificar coisas que poderiam dar respostas em vez de as manter em segredo. Vamos trabalhar com o DNA como sempre fazemos. Fico muito feliz em saber que ela faz isso. O presidente Trump comprometeu-se com a divulgação em muitos níveis e deixou claro que quer respostas. Ele nos confiou a responsabilidade de fazê-lo. Seremos parte da entrega disso. Será um processo ponderado. Queremos garantir que as expectativas serão altas, certo? Não quero prometer demais e entregar de menos. Por isso, levaremos algum tempo para avaliar como isso deve ser e entregá-lo ao presidente e ao povo americano. Bem, então, algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele meio que ri disso, não é? Porque ainda é levado como uma piada, não é? Não é brincadeira. A pergunta era, existe vida lá fora? De novo, essa piada. Sim, temos alienígenas entre nós. Sabe, não é? Sim, encontramos OVNIs caídos, etc. Parece que ele não acredita de verdade que algo exista lá fora. Ele apenas leva a sério o que Donald Trump lhe diz. E de novo, eles vão divulgar arquivos sobre OVNIs, certo? Isso significa apenas coisas não identificadas que não podemos explicar. Isso não quer dizer que sejam alienígenas. Embora Trump tenha afirmado, a AT&T vou divulgar material sobre alienígenas e seres de outros planetas. Se eles disserem, não temos documentos sobre alienígenas e extraterrestres, como vamos liberá-los então? Ou, eu acredito que isso vai ser um caos. É isso que eu quero dizer. Eu acho que as expectativas vão ser tão altas e eu não sei se elas podem ser cumpridas. Mas se considerarmos de forma bem objetiva e neutra, vamos, sem dúvida, obter mais informações do que tínhamos antes. E isso, para mim, pessoalmente, é uma coisa boa, não é? Mas eu acho que o que as pessoas esperam, o ser humano comum do dia a dia, há extraterrestres na Terra ou não? É isso mesmo. Tudo se resume a isso. Essa é a ponta da pirâmide. Liberem este arquivo, aquele arquivo, este vídeo, aquela foto, esta coisa, aquela coisa. As pessoas só querem uma confirmação. É real ou não, certo? Isso é tudo. E eu não sei se isso trará a resposta específica, mas é definitivamente uma forma de revelação, o que significa que eles vão divulgar coisas. Será o ponto principal da divulgação que todos desejam? Isso ainda é incerto e eu não sei. Mas, novamente, como ele acabou de dizer, não há um cronograma fixo para isso, mas eles levam a sério e vão publicá-la. Então ele disse que teríamos um cronograma em breve. Isso seria bom saber, não é? Basicamente. Então me digam o que vocês pensam sobre tudo isso nos comentários. Um cara acabou de ganhar $1 milhão criando um filme de IA com VO3 no palco do 1 Billion Followers Summit, organizado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos. Uma jovem de 19 anos dirige uma agência automatizada por IA e ganha 100 mil por mês. E o relatório mais recente da Forbes mostra que funcionários que usam IA no trabalho ganham 40% a mais do que aqueles que não usam. O paradoxo do emprego da IA está vivo e fevereiro é importante, pois a fase de adaptação inicial acabou. A pergunta é simples. Você vai apenas assistir a essa mudança ou vai se beneficiar dela? Apresentamos a Outskill, a primeira plataforma de educação focada em IA, para acelerar o aprendizado de IA para pessoas como você e eu. Eles realizam um treinamento ao vivo a iMastermind de 2 dias, neste sábado e domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, horário do leste em ambos os dias. E agora é o momento perfeito para participar, pois você pode se juntar gratuitamente pelas próximas 48 horas. Este treinamento de IA de 16 horas já formou mais de 10 milhões de especialistas em IA em todo o mundo e é avaliado no Trustpilot com 4,9 de 5 estrelas. Profissionais de marketing, finanças, operações, desenvolvimento de produtos e engenharia participam porque não é específico de um setor, mas é agora necessário em todas as indústrias. Aqui você aprende a criar agentes de IA que planejam, escrevem, executam e relatam para você. Automatize fluxos de trabalho que operam mesmo enquanto você dorme. Conecte ferramentas como Sheets, Notion, CRMs e e-mail para construir sistemas altamente lucrativos. Use IA para economizar horas toda semana e garantir uma vantagem injusta no trabalho. Mas isso não é tudo. Você aprende como lucrar com tudo isso. Participantes desta formação lançaram serviços de IA que rendem 3 a 4 mil euros por semana apenas aplicando os sistemas aprendidos. Para começar o seu ano, você também receberá
terá bônus premium vitalícios como o AI Prompt Bible, o AI Profit Roadmap, seu AI Toolkit Builder personalizado, mas apenas se participar dos 2 dias. E aqui vem o mais interessante, ao se inscrever, você terá acesso ao AI Survival Hackbook 2026, uma compilação abrangente das futuras mudanças de IA em 2026 e os passos práticos que você pode tomar para se preparar. As vagas são limitadas. Use o link na descrição para participar e entre na comunidade do WhatsApp para ficar por dentro antes do grande evento. Então, eu lhe fiz uma grande pergunta e você me deu uma resposta longa e bem detalhada e você levantou uma questão importante que é, sabe, o seu grande tema é a transparência do governo. Por que os governos estariam tão ansiosos para impedir o público de saber a verdade sobre visitantes extraterrestres? Por que não simplesmente aceitar? Imagine sim, temos algo emocionante, um alienígena do planeta Tarx pousou aqui e o mantemos na área 115. Em outras palavras, por que então se faz um esforço tão grande, determinado e óbvio para suprimi-lo? Isso é algo tão trivial que é quase cômico, mas as pessoas vão entender na hora. Sabe, durante a era atômica, criamos um aparato de compartimentação porque precisávamos de uma vantagem tecnológica competitiva crucial. E acho que seus espectadores entendem exatamente do que estou falando. Então, nesta arquitetura dos programas nucleares, surgiram de repente sistemas de sensores muito melhores e parecia que cada vez mais UAPs estavam a aparecer, o que, para as pessoas que querem saber, significa, na verdade, apenas OVNI, contato. E o que eles fizeram foi muito inteligente. Eles usaram o aparato do programa atômico para compartimentação, porque ele nos havia deixado um pouco na mão durante a era atômica com Los Alamos. E eles disseram, sim, ok, até descobrirmos o que está acontecendo. 2 coisas. Primeiro, segurança nacional. Não é que eles tentem manter a natureza da realidade longe das pessoas. É, em primeiro lugar, segurança nacional. Isso vem de outro lugar ou é uma nação concorrente, adversária? Eles precisavam então esclarecer isso? Assim que perceberam que aquilo não era a Rússia, que não se tratava da China, que remonta aos primórdios da história humana registrada e que existe um interesse crescente naquilo que chamamos de OVNIs, UAPs, o segundo motivo foi a surpresa estratégica, a soberania nacional e uma vantagem. E de facto, havia uma ligação entre o teu país e o meu e mais 4 ou 3 outros. E nós decidimos que vamos investigar isso e vamos procurar presta atenção, por tecnologias derivadas de programas de exploração. Então, eu entendo isso perfeitamente, sabes? Eu entendo. O problema é que o motivo pelo qual falamos sobre OVNIs é porque as pessoas os avistam. Isso não é algo que aprendam apenas em filmes. Eles estão nos filmes. Porque as pessoas os viram e se questionaram sobre eles. Nem mesmo o nosso governo sabe a resposta completa. E é exatamente esse o problema. O que podemos dizer às pessoas quando não conhecemos a resposta inteira? Eu propus oficialmente aos representantes do governo um plano de 4 etapas que considerei o melhor para trazer esta verdade real à luz. Muito bem, este é um ponto bastante interessante, vindo do Jeremy, e ele realmente levanta muitos pontos interessantes para a gente discutir, e isso me fez refletir bastante quando eu assisti este clipe em particular, sim, na verdade, o vídeo inteiro, que é algo bem simples. Sabe, existe algo que chamamos de viés de confirmação, ok? Onde a gente tem uma pessoa tem uma crença e tudo aquilo que se busca ou que se almeja deve servir a essa crença e pode-se ignorar ou evitar algo que possa destruir essa crença. À primeira vista diríamos, isso não é nada bom, certo? Isso não é bom. Como se pode chegar à verdade assim? Mas isso seria para um objetivo individual. Mas se estivéssemos a falar de um objetivo comunitário, ou de um objetivo social, ou até mesmo de um objetivo para a humanidade inteira, então, de certa forma, precisamos de pessoas assim. Precisamos de pessoas que ajam como um bulldog. Certo, e é só continuar, aconteça o que acontecer, não importa o que surja, porque o Jeremy está absolutamente convencido, com toda a certeza, de que o governo dos Estados Unidos e muitas outras nações possuem objetos voadores que caíram, corpos, sabes, que seres extraterrestres estiveram no nosso planeta, ou vieram para cá, ou estão aqui, sabes? Sim, ele acredita, e está tudo bem. Muitos que conheço fazem isso. Ainda não estou convencido, né?
Eu ainda não cruzei essa linha de chegada, mas ainda assim eu acho que não se dá o devido valor ao fato de as pessoas acreditarem firmemente e continuarem a buscar respostas, pois de fato teremos mais respostas de quem acredita com convicção, certo? Quero dizer, a crença de outra pessoa não afeta a minha. Então, como um tipo de esforço conjunto aqui, precisamos de pessoas como Jeremy Corbell, que realmente se dedicam a estas coisas, que realmente acreditam nelas. Eu respeito isso, honestamente, porque fornece mais informações e dados e mais coisas que podemos analisar. E, caramba, se ele estiver certo, isso é realmente incrível, não é? Então, isso é algo que, de certa forma, ajuda, porque se você é indeciso como eu, então não precisamos de pessoas como eu para levar isso adiante ou liderar a coisa, não é? Porque eu ainda estou indeciso. Mas, sabes, eu sou inconstante e sou sempre criticado por dizer, eu não sei. Sim, eu não sei. É porque eu simplesmente não sei. Por que mentir? Por que eu mentiria sobre coisas que eu... entendes o que quero dizer? Mas precisamos de mais pessoas que sejam como bulldogs, cara. E eu vejo o Jeremy como um desses. Apenas este bulldog que persegue aquilo que ele acredita ser a verdade. Eu realmente não vejo absolutamente nada de errado nisso. Na verdade, e eu repito, eu respeito isso. Eu penso que precisamos de mais pessoas como essas. E eu penso que se houver alguma verdade alienígena para ser revelada, essas são as pessoas que a tornarão possível, para ser bem honesto. Não pessoas como eu. Eu estou aqui para filtrar as notícias e coisas do tipo, para dar minhas opiniões e especular. E sabem, podemos nos divertir e rir, e estou mais para o entretenimento, certo? Eu sou o teu palhaço, como diria o Joe Pesci. O que sou eu? É para eu bancar o palhaço aqui, só para diversão de vocês. Aquela foi uma imitação ruim do Joe Pesci, a propósito. Mas, sabem, eu sou só... Vocês sabem o que eu quero dizer? Não o ator principal, mas precisamos de pessoas como Jeremy para impulsionar isso e ver a sua dedicação. Isso ajuda, porque é assim. Nem toda a gente tem de ser a mesma pessoa e pensar da mesma forma sobre isso. Na verdade, acho que isso seria até uma coisa má. É bom que haja pessoas com convicções fortes e que as sigam. E é bom que haja pessoas que são completamente céticas, certo? E é bom que também haja pessoas no meio em todas as cores imagináveis do espectro, certo? Que chato seria a vida se houvesse apenas uma cor, certo? A diversidade de ideias é o que importa aqui, para ser honesto. Então, como eu disse, e sigo meu próprio conselho, é bom dar espaço às pessoas e deixá-las ser quem são, certo? Não é preciso mudar essa opinião delas. Ou isso pouco... Por que você acredita nisso? Deixe-me mudar sua opinião. Mas se sim, então, qual sobre sintas? Em ordem, O-O-O-P. Você deveria realmente acreditar nisso. Deixe-os em paz, não é mesmo? E porque a crença de outra pessoa influenciaria a sua própria crença. Não influencia, a menos que você permita que isso aconteça, certo? Isso realmente me fez parar para pensar. Tudo bem, agora vamos seguir em frente. Há algumas semanas foram divulgados por vocês 2 vídeos, que supostamente foram capturados por drones militares americanos no Oriente Médio. Um desses vídeos parece exibir 3 objetos que se deslocam em uma formação triangular. Vamos dar uma olhada nessas imagens e, enquanto as observamos, por favor, me explique o que estamos vendo aqui. Sim, então quero explicar-te isto muito rapidamente. Vou mostrar-te exatamente. O que vês parece Pong, o videojogo. Vês 3 luzes. O que eu realmente fiz, Pierce, com o meu mentor no jornalismo, George Knapp, publicamos nos últimos anos 15 materiais que nos foram entregues para educar o público americano sobre o que são imagens térmicas. Vês, portanto, a preto e branco é calor. E vocês veem aqui 3 objetos que emitem um tipo de assinatura, como vocês mesmos chamam. Eles voam em informação. Bem, não digo isso à toa. Isto faz parte de um arquivo que vazou para jornalistas, que é deles e afirma que são UAPs. E este é apenas um exemplo disso. Este é um dos vídeos menos interessantes que postei, mas mostra uma formação de não identificados que eles, não eu, as agências de inteligência do Estado chamaram de UAP. O último que postei, esse é o que eles não queriam divulgar. Mostrava uma das chamadas 5 características de observação de OVNIs que o nosso e o vosso governo estabeleceram. E essa primeira característica de observação é a aceleração instantânea. Isso não é um propulsor tradicional. Se vir algo assim, é para acostumar o público americano e global com a aparência de filmagens militares. George Knapp e eu publicamos 15 peças diferentes de evidência.
O último foi um verdadeiro estrondo. O último demonstrou inegavelmente, de acordo com a própria análise do nosso governo, que lhe estou a mostrar agora. Ele mostra uma aceleração instantânea, algo que a física consegue, mas qualquer ser humano viraria gelatina se fosse exposto a isso. Isso se chama inércia. Procure por isso. Ótima palavra. Eu tive que aprender, não é? A aceleração instantânea faria com que as forças de caminhada transformassem o corpo humano em gelatina. Agora é possível assistir online a análise do governo sobre um OVNI, um UAP, que eles próprios identificaram como tal e que, ao se observar o material filmado, acelera instantaneamente para a direita. Disse que isso deveria ser impossível. O problema é que, atualmente, vemos que não é assim. Nós teorizamos sobre isso. Testemunhas o explicaram. O comandante David Fravor perseguiu um OVNI em 2004 para os militares do Zelfwewa e testemunhou sob juramento perante o Congresso que ele o tinha feito, que não nos pertencia e que eles o tinham no radar detetado. E acelerou instantaneamente além das capacidades humanas. Não era a China nem a Rússia. Não era uma nação tecnologicamente conhecida por nós. Então, agora você pode ver. O vídeo que você mostrou foi legal, mas veja os 15 ativos que Jorge e eu publicamos. Veja o último. Chama-se Síria UAP 2021. Aceleração instantânea aparente. E foi assim que o nosso governo o descreveu. Certo, então. Isso é bem interessante. Os dois vídeos mais recentes que George e Jeremy publicaram, quase que um logo depois do outro. Teve o vídeo do triângulo que, de certa forma, ele tinha 3 luzes individuais que se moviam. E eu vi Michael Shermer dizer, as pessoas pensaram que era um objeto triangular. E foi isso que Jeremy e George alegaram. E sabe Michael Shermer, que aparece mais tarde no vídeo? Mas George e Jeremy nunca disseram isso, só para ser justo. Eles disseram que eram 3 coisas separadas. Esse era exatamente o ponto. Eles disseram que não era um objeto triangular, certo? Então, isso é meio que interessante. E mais sobre Michael Shermer, depois. Mas sabem, esses 2 vídeos. Bem, admito, aquele com as 3 luzes e a formação triangular. Acho que são só pássaros. Eu já vi pássaros que eram incrivelmente parecidos com os deste vídeo. Era literalmente um vídeo de visão noturna que parecia idêntico, verdadeiramente idêntico, na maneira como se moviam e em todos os aspectos. Eu não conseguia realmente notar nenhuma diferença. Certo, e eu mostrei no Feather e no começo dei uma enganada dizendo assim, ei, aqui está outro vídeo de OVNI, sabe, parecido com este, e tenho certeza que os espectadores pensaram, oh meu Deus, e então eu disse a eles, bem, são só pássaros, certo? Bem, sabes, é que é assim, nós preenchemos as lacunas. Preenchemos mesmo as lacunas e tudo o que falta e o que está a ir acontecer, não é? Juntamos as peças que faltam, certo? Não precisamos ver a imagem completa para entender o todo. Nós preenchemos o resto da imagem, certo? Se eu lhe mostrasse um quebra-cabeça de 1000 peças, um desses, sabe, em que, digamos, faltam umas 50 peças, você conseguiria, com certeza, completar essas 50 peças que faltam. Mas esses podem ser detalhes que podem mudar drasticamente o que está em jogo, certo? Você tem que ter cuidado. Na maioria das vezes funciona, mas nem sempre. Então, o segundo vídeo de que o Jeremy fala, com a aceleração instantânea, eu não sei. Quer dizer, é o que ele diz, não é? Eu não sei. Quer dizer, o que é que eu posso saber? Primeiramente, não sou especialista em vídeos, nem em vídeos militares, e muito menos em qualquer coisa. Terei que esperar para ver quando se trata de coisas assim, mas a minha maior pergunta, e eu já a fiz quando este vídeo foi lançado, é, antes de tudo, a origem desses vídeos. E o Jeremy continua a repetir que estes vídeos são classificados como UAP pelos militares. É isso que o exército diz, não é? É o que eu quero dizer, sabes? Mas eu gostaria de saber, ok, mas por quanto tempo, de fato, vocês investigaram este vídeo antes de atribuírem a ele a designação de UAP, não é? Quer dizer, foi apenas uma tarde ou uma investigação de 3 anos com centenas de pessoas envolvidas? Porque isso é uma enorme diferença. Sim, os militares o classificaram como UAP, o vídeo, ok. Que esforço foi feito para isso e que esforço para descobrir? Faz sentido?
Isso realmente muda tudo em relação a isso. Isso altera completamente a validade do vídeo, na minha opinião. E nós simplesmente nunca recebemos essa informação. Por mais que seja ótimo que essa informação venha à tona, ainda faltam muitos detalhes cruciais que nos ajudariam a determinar o que realmente é. Não é verdade? Muitas pessoas tendem a dizer que tem uma aceleração instantânea. Eu quero dizer, nós estamos apenas a ver um vídeo. Não é verdade, foi apenas um único ponto de vista, apenas uma constatação, não havia quaisquer outros detalhes. Isso simplesmente não é suficiente, eu acho, para constatar isso, para dizer que é... Apresenta uma das 5 grandezas observáveis, certo? Aceleração instantânea, quebra das leis da física, inércia, tudo isso. Eu, pessoalmente, não consigo ver como isso seria possível, ou com apenas um único ponto de dados. Isso simplesmente não é o bastante. Mas no final das contas, mais informações do que tínhamos, certo? Jeremy com a mentalidade de Bulldog. E assim valorizo estas coisas que surgem no fim do dia. Mas não sei se já consigo concordar com esta conclusão, que mostra uma aceleração imediata. Mas, você sabe, cada um precisa decidir por si mesmo até que haja uma investigação completa deste vídeo e você sabe dos eventos que se desenrolaram em torno dele. Este incidente... Toda essa história da Área 51. Eu quero dizer, o que é essa Área 51? Eu sei que fica no deserto de Nevada. O que o governo diz que existe e qual o grau de veracidade foi realmente apurado sobre todo o caso do acidente de Roswell em 1947 e afins, o suposto transporte para a Área 51, para a retroengenharia de seres extraterrestres e por aí vai. Quanto disso foi de fato verificado? Sim, foi 100% confirmado que houve uma queda, e este é um documento histórico de que houve uma queda ou algo assim, e foi de fato levado para a base aérea de Wright-Patterson. Bem, a lenda da Área 51, a única razão pela qual você conhece essa palavra, além de Obama ter sido o primeiro presidente a pronunciá-la, foi porque George Knapp, em 1989, apresentou um homem chamado Bob Lazar. E Bob Lazar disse que eles tinham 9 discos voadores num hangar, num local chamado Setio 4, na Área 51. É uma base secundária, diretamente ao sul, chamada Papoose Lake. George não sabia se ele estava dizendo a verdade. Ele disse isso em 1989. Por isso vocês conhecem o termo Área 51 e o associam a UAPs ou UFOs, onde eles guardam esses objetos voadores, esse material. Nós não precisamos adivinhar. No registro do Congresso, um desses locais foi mais tarde documentado por escrito por um homem chamado Luiz Elizondo. Sabe, ele é uma figura controversa, um tipo que faz perguntar, ele está nos dizendo a verdade? Ele está? E ele lhes contou a verdade sobre isso. Bem, o local foi chamado de Pax River, então é um local onde alguns desses materiais estavam, de fato, presentes. Porque Pierce, para o seu público, foi documentado pelo nosso próprio governo e também testemunhado no Congresso que deveria ter havido uma transferência da Lockheed Martin para um programa que se chama AADB-SAP, o Advanced Aerospace Weapons System Application Program. Os 22 milhões mencionados pelo NYT, não para o grupo ATIP, como você relatou. Você estava enganado, eles admitem isso. Foi com um grupo liderado por um homem chamado Dr. James Lakatsky, que dirigia o programa de OVNIs da Agência de Inteligência de Defesa. E ele realmente veio com George ao meu programa e admitiu ao mundo, porque tinha autoridade para isso, e nos disse, ele admitiu um OVNI, um objeto voador construído por inteligência não humana, que o nosso governo possui. Pensaríamos que isso seria notícia mundial? Não, apenas num pequeno podcast comigo e com George, a única vez que ele falou publicamente. Então, nós os temos. Hal Puthoff no podcast do Joe Rogan. O cientista que trabalhou nisso por anos disse que tínhamos 10 ou mais deles em posse dos Estados Unidos. Então, agora, pessoas que não têm nada a ganhar estão se manifestando, que assinaram acordos de confidencialidade, que dedicaram suas vidas, que são cientistas e físicos, que trabalharam nisso e disseram a vocês que nós os temos. E agora, vocês conhecem um local. Então, a Área 51 é como a palavra-chave e muito trabalho patriótico e grandioso é feito para ambas as nossas nações na Área 51. Talvez vocês tenham um depósito, eu não sei. Eles fizeram isso em 1989 e era chamado de S4. E havia um homem chamado Bob Lazar que contou ao mundo sobre isso. E só agora ele foi acreditado.
Bem, nesta próxima sessão vamos fazer um pequeno desvio aqui e vou mostrar alguns clipes que são um pouco mais longos, alguns deles, mas ajuda a contar a história. É um contexto que, na minha opinião, é extremamente importante, porque neste clipe que acabei de mostrar, Jeremy menciona algumas pessoas diferentes que vamos analisar mais de perto, certo? Ele menciona James Lacatski, da RBCEP. Ele está falando sobre Hal Puthoff no Joe Rogan, não é? Ele menciona Luiz Elizondo e Pax River. Vamos deixar isso assim por agora. Ele menciona novamente Bob Lazar. Sabe, Área 51. Eu entendo isso. Mas vamos nos concentrar na parte da declaração dele que envolve James Lacatski e Hal Puthoff. Especificamente, vamos começar com Hal Puthoff, sim? Ele diz que Hal Puthoff afirmou que nós teríamos 10 ou mais objetos voadores, certo? Veja bem. Quantos desses objetos voadores acidentados que foram recuperados por humanos você estima que existem? São definitivamente mais de 10. São definitivamente mais de 10. Mais de 10. Quantos desses estão em posse de pessoas nos Estados Unidos? Eu quis dizer, na verdade, mais de 10 em posse dos Estados Unidos. Como está globalmente? Mundialmente. Temos dados sobre isso? Nós temos dados, mas está classificado. Não se pode realmente falar sobre isso. Mas então, há ainda mais? Poderíamos dizer que não são apenas os que estão nos Estados Unidos? Não apenas os que estão nos EUA. E a minha pergunta é sempre a mesma. Como se pode dizer que temos 10 ou mais objetos voadores, mas depois não dar mais detalhes porque é confidencial? E até mesmo falar sobre o que outros países têm que é confidencial. Porque depois deste vídeo, a observação do Joe Rogan foi, bem, os outros países, ok, eles têm mais, mas como sabemos disso? Isso é confidencial, não posso falar sobre isso. Mas vocês podem nos dizer que temos 10 OVNIs, mas isso não é classificado. Não seria secreto? Você não classificaria isso como algo secreto? Olha, nós temos 10 objetos voadores. Isso é secreto. Não diga a ninguém que temos OVNIs. Não, pode dizer-lhes. Só não revele os detalhes. Quer dizer, isso simplesmente não faz sentido. Não consigo entender isso. E ninguém nunca me deu uma boa resposta. As pessoas dizem que fontes e métodos e coisas assim não bastam. Isso não é tudo o que é considerado secreto. Detalhes da operação são classificados, certo? Há muitas coisas que os EUA recuperaram de outros países, das quais não podemos ouvir nada porque é classificado e não tem nada a ver com fontes e métodos. Certo? Foi exatamente assim que você recebeu. Foi exatamente assim que você o recuperou, certo? Mas eu só digo, não sei se isso é realmente verdade ou não. É uma pessoa proeminente que afirma que teríamos esses 10 objetos voadores? Sim, mas eu simplesmente não entendo como ele pode dizer isso tão abertamente. Isso pra mim é algo que eu simplesmente não consigo entender. Agora vamos abordar o caso de James Lacatski, porque o Jeremy está sempre trazendo isso à tona como um exemplo de que temos aqui um cientista que trabalha para o governo que afirma que nós possuímos um objeto voador. E de fato é até alegado que ele entrou dentro desse objeto voador, ok? Essa é a alegação de James Lacatski de que eles conseguiram abrir um objeto voador não identificado e ele pôde entrar, não é? Onde ele não viu nenhum meio de propulsão, asas, fonte de combustível, controle ou algo do tipo, certo? E você está meio que implicando que se trata de tecnologia exótica não humana, de IDs extraterrestres, não é? Mas há algo que é verdadeiramente muito interessante, especificamente a respeito deste senhor. Este é, portanto, o clipe ao qual o Jeremy se refere, por assim dizer, durante esta entrevista de Piers Morgan, em que James Lacatski, no seu podcast The Weaponized, de certa forma reconhece que tal coisa realmente acontece. E o Jeremy, devo confessar, demonstrou aqui uma verdadeira mentalidade de bulldog ao perseguir o James e tentar forçá-lo a revelar o que realmente tinha acontecido. Vou ler-vos um pequeno excerto, início do capítulo 9. É um pássaro, uma vaca, um rei ou um ator? No final de uma reunião em 2011, Girsattis, em 11 de outubro, no Capitólio com um senador do Zakiwa e um subsecretário da agência, Lacatski, o único autor presente do livro, fez uma pergunta. Mas aqui a coisa fica interessante. O senhor Dr. Lacatski declarou que os Estados Unidos estavam na posse de um objeto voador de origem desconhecida e que haviam conseguido aceder com sucesso ao seu interior. Este objeto voador possuía uma configuração aerodinâmica e otimizada para o voo, mas não apresentava quaisquer entradas de ar visíveis, saídas de escape, asas ou superfícies de controle.
De facto, não parecia ter motor, nem tanques de combustível, nem mesmo combustível. Bem, há uma próxima parte que lerei já a seguir, mas isso significa que pode nos dizer oficialmente que o governo dos Estados Unidos tem um objeto voador de origem desconhecida em sua posse e que teve acesso ao seu interior. Está correto? O texto que você leu, ele está correto. Ah, mas você vai além do que está escrito. O que eu quero dizer, na verdade, é... Não sou, eu sou, não sou, eu pergunto-lhe se esta reunião aconteceu e se é verdade, e é verdade. Ok, vocês disseram-nos porque vos foi permitido dizer-nos que o nosso governo tem um OVNI em sua posse e foi capaz de entrar no seu interior, certo? Sim, eu podia te contar. Deixa eu te mostrar a parte de trás do livro. Isso é... Eu sei. Só um momento, por favor. George, você poderia traduzir o George? Certo, então. Vamos tentar outra abordagem. Como sabemos que é um objeto voador e não um batente de porta? Nós o examinamos. Não tem motor, não tem asas, não tem combustível. Ele... Não sabemos se move. Sabemos que é um objeto voador ou apenas uma pedra. George, você está se aprofundando na discussão adicional que aconteceu naquele dia. Não podemos entrar nisso agora. Mas eu te digo, vamos tentar abordar esse assunto no futuro. Mas é um tema delicado. Faz a... Por que é delicado? As coisas descritas aqui parecem primitivas. Bem, por quê? Por que é delicado? Porque este assunto de que o governo do Slanel tem um OVNI e o fizemos engenharia reversa. Vocês já admitiram. Por que é delicado? Os detalhes. Eu sou da velha guarda. Eu não vou usar os termos adversário ou concorrente para descrever isso. Estamos cercados, na pausa. Bem, talvez não estejamos cercados no sentido literal, mas esperemos não tão ameaçados pelos nossos inimigos. E os nossos inimigos podem ter a certeza absoluta, estão a ouvir esta transmissão agora mesmo, podem ter a certeza de que monitorizaram a OZEP. Podem ter a certeza de que talvez tivessem funcionários, esperemos que não na DIA, mas na área dos contratados que estavam a passar informações. Tenho a certeza absoluta disso. Sei-o perfeitamente. Então, a situação é que não podemos dizer mais nada além do que nos foi permitido divulgar. E veja bem, Eric Davis também alegou que James Lakatsky de fato entrou na nave espacial e todas essas coisas, e que o general também a tocou e ele não conseguia entender que não era a China ou a Rússia ou qualquer um desses, sabe? Mas, nesse caso, temos que simplesmente confiar na palavra das pessoas. Não há, provas ou evidências reais para isso. Mas o que achei muito interessante é que na mesma entrevista, James Lakatsky e Jeremy começaram a falar sobre David Grush, suas investigações e suas testemunhas. E eu sempre achei essa parte particularmente interessante. Bem, isso é meio que... Este é um clipe bem longo que vou tocar para vocês agora, mas vale absolutamente a pena por todo o contexto, entenderam? Então fiquem ligados e prestem muita atenção aos detalhes do que estão falando com Grush e especialmente às testemunhas de David Grush e também aos documentos falsificados. Vão ver o que quero dizer com isso. Certo, então deixe-me recapitular isso. Basicamente, o que David Grush nos contou, vocês dois consideram essa informação como sendo totalmente crível, correto? É isso que estão a sugerir? Sim, é credível, mas eu apenas digo que ele trabalhou com alguém que eu conheço pessoalmente e em quem confio, que é o diretor da Força Tarefa UAP, e eu penso que vocês deveriam levar as declarações dele muito a sério. Bem, se é assim ou não, se pudermos tirar um momento aqui no TEI para falar de algo que considero isso especialmente em relação a OVNIs e ao paranormal. Há pessoas que têm... Escreveram, falaram sobre coisas nas quais estão completamente enganados. Mas eles acreditam piamente nisso. Eles são, não dá para chamá-los de mentirosos. Eles acreditam piamente em tudo isso.
Bem, quantas dessas pessoas com quem David Grush se encontrou se enquadram nesta categoria? Eu poderia apresentar-lhe uma lista completa agora, mas não farei isso. Quer dizer, é óbvio que eu respeito as opiniões deles, mas eu sei com certeza que o que eles estão dizendo está completamente errado. É, então, um fenômeno. Espero, sinceramente, que isso não se alastre por todas as áreas da internet, porque senão teremos sérios problemas. Pois isso significaria que as pessoas... é delirante. Aqui, a palavra certa, a palavra correta. Não sou psiquiatra, nem psicólogo. Não sei o que é. Sim, mas espera aí, não temos o Grush aqui para falar sobre o que ele está a falar. Ele fala sobre nomes de programas. Ele falou sobre nomes de programas. Ele falou sobre os locais de armazenamento de OVNIs, o que tu já admitiste que possuímos e exploramos. Então ele fala sobre coisas que são muito tangíveis e físicas. A palavra delirante é a correta? Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, não sei o que é. Sim, mas espera um pouco, porque não temos o Grush aqui para falar sobre quem falou. Claro. Ele fala sobre nomes de programas. Ele falou sobre nomes de programas, falou sobre locais de armazenamento de OVNIs que vocês já admitiram que os temos e os exploramos. Então ele está falando sobre coisas muito tangíveis e físicas, pessoas que trabalharam em OVNIs nesses programas. Parte das 40 testemunhas que se apresentaram a ele são pessoas que realmente trabalharam nesses programas legados de OVNIs que ele diz que existem. Nós conversamos sobre isso. Todos nós 4 conversamos sobre isso. Sabemos que programas legados de OVNIs existiram, quer você possa falar sobre isso ou não. Sabemos que eles existiram. Então, para contextualizar, sabe o que ele disse, né? Ele está dizendo que existem indivíduos com experiência direta, em primeira mão, não opiniões que possam estar certas ou erradas, é se esses programas existiram ou não e temos esta nave em que temos trabalhado. Certo, e eu tenho presenciado em diversos casos aquilo que eu chamaria, e que eu só poderia chamar de documentos falsificados. Então... Tá, então a outra coisa para falar. Então, OVNIs... O que quer dizer com isso? Houve documentos falsificados? São forjados. Há documentos falando sobre programas. Que não podem ser considerados documentos legítimos. Dentro dos servidores de inteligência, dentro da sua indústria, há documentos falsificados dentro da inteligência do nosso governo, sabe? Ou do que você está falando só na internet, você está falando de... Refiro-me aos dois. Sério? Mas como isso pode acontecer? Documentos falsos nas nossas agências de inteligência? Bem, você sabe, eles até cobriram isso num episódio de Arquivo X. Todo programa de acesso especial tem um oficial de contra-inteligência. Esse é o trabalho deles. Sabe, é o trabalho deles. Então você pode dizer, espere um minuto, Jim e McCollum são oficiais de contra-inteligência. Não somos, sabe? Não há razão para ser. Mas se você está num programa, você tem essa pessoa designada a você ou você atrás para dentro. Há uma fonte de documentos falsificados bem ali. Peçam aos vossos ouvintes e leitores que revisitem toda a história dos OVNIs e verão muitos dedos apontando para outros que, novamente, não os vou nomear, mas que afirmam, ei, isto é tudo fabricado. E... Sim, tipo Rick Doty, é de quem você fala, talvez. Não posso dizer. Ah, espera, vem aí o George, ele vai falar. Pode falar, George. Qual oficial de contra-inteligência escreveu isto em Skinwalkers at the Pentagon, na página 152? Espera um minuto. 152. Sim, Sasha Mover e Jim Bell começaram a bater em portas para além do DHS, buscando estabelecer contato com os guardiões dos segredos em pelo menos outras 2 agências. Durante essas reuniões, que ocorreram em junho e julho de 2011, Sasha, Jim e seus colegas foram tratados de maneira rude e severa. Bell e Mulver foram repetidamente informados de que não e de jeito nenhum. Isso os deixou convencidos de que tecnologia avançada estava sendo mantida em segredo sob supervisão governamental em instalações de contratantes aeroespaciais. Como resultado, os funcionários do Departamento de Segurança Interna, DHS, ficaram muito hesitantes e até com medo de seguir em frente. Talvez estes 2 só perceberam tarde demais a natureza única, revolucionária e avassaladora do maior segredo já guardado pelos Estados Unidos. Isso é coisa de contra-inteligência ou vocês 2 que escreveram? Bem, nós escrevemos isso e foi aprovado pelo Pentágono e pelo DHS.
Mas a questão é que não é sobre isso que estou a falar. Estou a falar de documentos descaradamente falsificados que são apresentados como prova de algo. E isso foi aplicado ao AlpSap também, que há documentos. Eu quero enfatizar algo que disse na minha primeira e única entrevista. Era um programa fechado, funcionava de uma forma muito similar à de um SAP. O diretor de análise, o meu chefe de gabinete e, claro, o chefe de divisão sabiam da existência deste programa, mas ninguém tinha conhecimento. Eu também estava protegido pela natureza compartimentada dessa informação. Não precisei de abordar questões de natureza política. Eu estava isolado, mas eles também estavam isolados. Eles, não havia absolutamente mais ninguém. As pessoas que estavam nos cubículos ao redor não faziam a menor ideia. Nada estava sendo ocultado intencionalmente. Era um sistema estanque e precisava ser assim, precisava ser operado dessa maneira. O que estou falando aqui são documentos que surgiram nesse meio tempo e que são falsificações puras e simples. Novamente, não estou a dizer o porquê de isto ter sido feito. Estou a dizer que, oficialmente, se isto foi um esforço de contra-inteligência, provavelmente não foi um muito bom. Mas o fato é que há material falso por aí. E nós não temos, de fato, nenhuma razão para fazer isso. E foi por essa razão que, fomos questionados durante a revisão do projeto Skinwalkers lá no Pentágono sobre o motivo pelo qual listamos todas as referências. Por quê? Porque nós temos referências verdadeiras. Se ou não as pessoas conseguem ver isso por causa de todo o material da informação proprietária que existe nessas referências, é uma outra situação. Mas o que acontece é que nós temos as nossas referências e elas não são meras fabricações. Elas de fato existem e existem tanto dentro quanto fora da agência de IA. Então você vê que a implicação aqui é que David Grush é uma pessoa credível, mas talvez algumas das pessoas com quem ele conversou não o sejam, não é verdade? Elas são delirantes, de acordo com James Lacatski, embora ele não tenha certeza se essa é a palavra mais apropriada, já que ele não é um psicólogo. Mas eles acreditam no que estão dizendo. Eles estão simplesmente errados, segundo James Lacatski. E eles viram documentos falsificados, documentos que chegam ao governo e são exibidos, certo? Documentos falsos, desinformação, porque cada alvo tem um oficial de contra-inteligência atribuído para manter as pessoas longe do rastro desse alvo. Mas então nós usamos isso uns contra os outros? Como oficiais do governo americano, eles usam isso uns contra os outros? Eu suponho que sim. Eu suponho que a contra-inteligência, você sabe, não atua apenas para além das fronteiras. Está também dentro das fronteiras, certo? E que o governo usa desinformação contra o seu próprio povo, certo? Para proteger programas. Acho que isso faz sentido. Até certo ponto. Agora, foi isso que aconteceu com David Grush, certo? Será que David Grush... não é que as pessoas estejam mentindo, elas estão apenas confusas, elas estão iludidas porque elas viram documentos que são falsos e acham que as coisas são reais, certo? Eu não sei, certo? O que é interessante é que o Ross Coulthart, na época em que ele esteve no podcast Need to Know com Bryce Abel, eles conversaram sobre esse incidente com James Lacatski no Weaponized com o Jeremy. E durante este clipe que estou prestes a mostrar a vocês, Ross revela que David Grush alegadamente iria apresentar provas de que não era esse o caso em relação a James Lacatski, porque aparentemente David Grush não estava feliz com o que James Lacatski estava a dizer. Mas tenho que ser honesto, isso foi há anos. A propósito, David Grush nunca veio a público com nada, mas foi isso que eles afirmaram. Sim, ele também aproveitou para criticar David Grush ao longo do processo. Quer dizer, ele disse que considerava David Grush credível e que as suas declarações eram razoáveis, mas não quis responder a perguntas sobre possíveis restos biológicos recuperados de naves de suposta origem não humana.
Então ele estava a falar de algumas das testemunhas, sem as nomear, entrevistadas por David Grush, e ele disse: e isto é venenoso, e eu sei que vai haver uma resposta do David Grush em alguma fase. Ele disse: não os podem chamar de mentirosos. Eles acreditam totalmente nisso agora. Quantas dessas pessoas que o David Grush encontrou se encaixam nessa categoria? Eu poderia citar uma lista deles agora, mas não vou. Quer dizer, obviamente, respeito as opiniões deles, mas sei que o que estão dizendo é falso. Agora, eu fiquei desapontado por não ter havido nenhuma tentativa de pressionar Jim Lakatsky sobre o que ele estava dizendo, porque, essencialmente, ele estava difamando muitas pessoas muito corajosas que se apresentaram ao Congresso, aos inspetores gerais e também à AARO. É bem improvável que me ouçam lá, mas o facto é que estas pessoas arriscaram as suas carreiras, se não as suas vidas, ao tomar a decisão de se apresentarem. Francamente, não acho que devamos desvalorizá-los ou chamá-los de mentirosos, e eu gostaria de ouvir as provas, francamente, que deem qualquer base para a afirmação de que o que eles estão a dizer é falso. Porque eu sei que as alegações feitas por Jim Lakatsky vão ser muito agressivamente e muito vigorosamente contestadas, e as provas serão apresentadas. Então, mais uma vez, tá? Eu nunca vi David Grush apresentar nada que fosse capaz de provar que James Lakatsky estava enganado. Agora, pode haver muitas razões para isso. Simplesmente não deu vontade, esqueceu, se distraiu, outras coisas, isso, aquilo e mais aquilo. Não sei, né? Talvez os comentários do James Lakatsky não tenham causado impacto suficiente na comunidade, então as pessoas simplesmente, deixaram pra lá. Não sei, talvez fosse sobre isso o artigo de opinião dele, do David Grush, esse artigo que supostamente sairia e nunca saiu. Não sei, é difícil determinar. Mas uma coisa de que temos certeza é que David Grush testemunhou em julho de 2023, certo? Sobre esta investigação de anos que ele havia liderado, e ele tinha cerca de 40 testemunhas, mais ou menos. E nada aconteceu desde então, né? Não houve acompanhamento sobre a investigação dele em audiências subsequentes, o que eu sempre achei estranho e venho apontando no Vetted desde o primeiro dia. Porque o Vetted essencialmente começou logo quando David Grush apareceu, certo? Eu estava planejando isso meses antes, e então, David Grush aparece, certo? O timing foi uma loucura, pra ser honesto com você. Agora, admito que eu não estava na comunidade OVNI antes, então não sei realmente o quanto mudou por causa do David Grush. Mas só de conversar com as pessoas parece que aquilo foi um grande avanço, não é? Mas será que demos 2 passos para trás desde então? Porque, mais uma vez, o que aconteceu com a investigação do David Grush, ele desde então passou a ajudar o Eric Burleson com a investigação dele, certo? E eu não sei, é só meio que interessante. Você sabe, então, será que acreditamos que o James Lakatsky esteve dentro de um OVNI? Aquele mesmo que a Lockheed Martin supostamente tinha e ia passar para o programa AISAP, certo? Quer dizer, há um fio inteiro para puxar ali, porque AISAP, certo? O artigo do New York Times, aparentemente, segundo George e Jeremy, está tudo errado. A era da divulgação, eles erraram tudo isso, certo? Então, você consegue entender o que estou dizendo? É simplesmente toda uma grande teia de aranha de loucura. E todo mundo fica se perguntando, quem é que tem a história verdadeira? Eu não sei se um dia nós realmente teremos a história verdadeira, não é? E isso, pra mim, é uma parte importante da divulgação. Então, tudo isso será perdoado se o governo simplesmente disser: sim, temos OVNIs caídos e extraterrestres. Sim, acho que sim, para ser sincero com você. Bem, mas ainda assim seria bom conhecer esses detalhes, porque, como sempre tenho dito, há muitas pessoas que mentiram. Só não sabemos quem, certo? E também pode haver pessoas a dizer a verdade. Novamente, só não sabemos quem. Agora, vamos para a próxima etapa. Bem, vamos tocar o clipe do Obama, onde ele fala disso. Aliens são reais? Eles são reais, mas eu não os vi. Eles não estão sendo guardados em... Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea. A menos que haja uma conspiração enorme e eles esconderam isso do presidente dos Estados Unidos. Havia algo de muito suspeito na maneira como o Obama abordou aquela questão. E depois o recuo que houve, devo dizer. Antes de eu... Ele tem a intenção de nos contar. Ele quer nos contar.
Eu vou dar, sim, claro que sim. E ele sabe muito mais do que está a mostrar, eu acho. Eles provavelmente não podem falar sobre isso pelas razões que discutimos, mas deviam. Antes de trazermos os outros membros do nosso painel, há uma pergunta que a minha equipa está muito, muito interessada que eu lhe coloque, que é a seguinte. Por que razão, na cultura popular, sempre que os alienígenas raptam pessoas, eles parecem sempre obter as informações delas através da técnica de uma sonda anal? Certo, sabe, fico muito feliz por podermos ter essa brincadeira, porque já superamos isso, nós superamos isso. Essas são coisas que as pessoas, sim, essas são coisas que as pessoas dizem para tentar ignorar o que está bem na frente dos olhos delas. Então não vou responder a sua pergunta, vou te dar algo melhor, porque não vou ficar para o seu painel. Não se trata de debate, tem um ótimo painel. Quero te contar 4 coisas agora mesmo, neste exato momento. Estamos falando de ontem e de hoje. Houve uma discussão no Pentágono e na Casa Branca com pessoas que trabalham com comunicação. E eles estão debatendo se a honestidade radical deve ser a base das 4 coisas que eles deveriam descobrir como dizer. Uma é a fórmula, a admissão formal dos fatos conhecidos sobre OVNIs, UAPs. 2, a admissão formal dos desconhecidos. 3, um reconhecimento formal da presença e realidade de OVNIs, que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, ao que parece. E, em quarto lugar, muito importante, eles devem articular a definição primária, ou eu diria as definições preliminares para o público, suas determinações até o momento e as preocupações globais de defesa que causaram o sigilo em primeiro lugar. E se conseguirmos alcançar isto nos próximos dias, meses, talvez durante o discurso sobre o Estado da União, se o mencionarem seria absolutamente incrível. Se conseguirmos isto, é apenas um pequeno passo, mas é um salto gigantesco para a humanidade. As implicações são surpreendentes, então eu só quero agradecer por falar sobre OVNIs dessa forma. Alguns de nós lutamos muito e há muitos de nós que o fizeram. A demanda pública vai nos trazer a verdade e isso vai levar tempo, porque, como diz uma canção, sabe, a mudança leva tempo. Sim, sem dúvida que sim. E sejamos honestos, nos anais da história do universo, na verdade, não é assim tão longo. Então vamos ver o que acontece. Acho fascinante que agora tenhamos 2 presidentes falando sobre alienígenas no espaço de uma semana. Isso por si só muda tudo. Jeremy Corbell, fascinante discutir tudo isso consigo. Muito obrigado. Prazer. Obrigado por cobrir isso. Certo. Então, de início, você deve estar pensando, meu Deus, eles tocaram no assunto de sondagem anal. Puxa vida. Alright. Sabe como eles puderam fazer isso? Bem, sabe, e o Jeremy nem quer responder a essa pergunta, mas a verdade é que muitas pessoas afirmaram que isso aconteceu com elas. É apenas parte da experiência delas. Então, rir disso, ou descartar, ou não vou me envolver com isso. Quer dizer, isso é só parte da lenda. É o que as pessoas disseram, e vai além disso. Certo? Aparentemente, os órgãos reprodutores das pessoas também foram comprometidos. E você sabe, não quero entrar em todos os detalhes sujos, mas isso faz parte, certo? Muitas coisas, praticamente tudo a que se possa imaginar já foi abordado por diferentes pessoas que tiveram experiências, não é? Que afirmam ter tido contacto direto, não é? Com extraterrestres. Quero dizer, especificamente, um exemplo é o Whitley Strieber, de quem se fala o tempo todo. E no seu livro, é isso que ele diz que aconteceu, certo? Ele foi sondado analmente, e não só isso, eles levaram... Sabe? Para fazer bebês, sabe? Esperma, ok? Meu Deus, estou tentando evitar as palavras aqui. Não quero ser desmonetizado. Neste vídeo no YouTube. Você tem que ter cuidado, mas quer dizer, essa é a verdade, certo? E é sobre isso que as pessoas têm falado, certo? Eles pegaram os nadadores dele, certo? E o examinaram por trás. Ele ganhou uma colonoscopia grátis que não pediu. E, novamente, muitas pessoas afirmaram isso. Na verdade, era algo muito grande para se afirmar. É por isso que a piada existe. É por isso que a piada do estereótipo existe. E o facto de que, sabe? Piers Morgan, meus produtores realmente queriam que eu te perguntasse isso. É quase como se as pessoas ainda levassem isso como uma piada. Até que a prova apareça, sempre será meio que visto como uma piada. Eu sei que as pessoas disseram, bem, o estigma e isso...
Isso simplesmente nunca vai desaparecer até que essa prova apareça, porque muitas pessoas surgiram com histórias loucas e ridículas que claramente algumas pessoas estão mentindo. Foi isso que estragou tudo. Se você quer saber por que o estigma existe em torno de OVNIs e alienígenas, olhe para as pessoas que escreveram livros e outras coisas sobre as suas próprias experiências. Não estou dizendo que eles estão mentindo, estou apenas dizendo que alguns deles estão. E essas pessoas que mentiram, elas foram as que arruinaram tudo. Foram elas que criaram todo o estigma, não é? Essas são as pessoas de quem talvez você goste, pessoas que talvez você respeite. Mas, no fim das contas, é por isso que o estigma existe. É porque as pessoas apareceram e contaram histórias fantásticas sem prova alguma. E depois adicionaram às suas histórias, continuaram a contar histórias, sabe, repetidamente. Um exemplo é Whitley Strieber também, certo? Ele surge com uma experiência e, de repente, está tendo-as o tempo todo, e isso, aquilo e o outro. É tudo uma loucura. É como as pessoas se tornam experienciadores, começam a ir a conferências. O tempo passa, eles continuam contando a mesma história repetidamente, e então começam a dar mais detalhes, adicionando a ela. Então, sabe de uma coisa? Na verdade, eu também tive uma experiência ontem à noite, porque agora eles têm uma nova história para contar, certo? E acontece, sabe? E é por isso que o estigma existe. Não é que as pessoas não estejam prontas, ou não consigam lidar com isso, ou isto, ou aquilo. A razão pela qual é visto como uma piada é porque as pessoas da comunidade OVNI o transformaram numa piada, não é? Eles estão mentindo, não é? Porque OVNIs e alienígenas são algo sobre o qual você pode contar uma história e não apresentar prova alguma, e as pessoas acreditarão em você. Eles sabem disso, por isso mentem, porque é a mentira mais fácil de contar na comunidade OVNI. Tudo o que você precisa fazer é olhar a história e ver outros detalhes de outras histórias, e então colocá-los na sua, e as pessoas dirão: olha, isso se conecta a esta história. Ele disse isso exatamente como aquele cara fez 20 anos antes. Isso deveria ser um sinal de alerta para você. Em vez disso, isso é visto como pontos de dados. Veja como essas coisas se conectam. Certo, mas de qualquer forma eu poderia falar sobre isso para sempre, então me diga o que você pensa nos comentários sobre isso. Certo, vamos para o debate com Michael Shermer e Jesse Michaels. Bem, aqui está um debate se os alienígenas realmente estão entre nós. Aqui está o Dr. Michael Shermer, fundador da revista Skeptic e autor do novo livro Verdade, o que é, como encontrá-la, porque ainda importa, e o renomado investigador de OVNIs, jornalista Jesse Michaels. Bem-vindos a ambos. Dr. Michael Shermer, seja muito bem-vindo ao Uncensored. Você disse que a vasta maioria, 95%, dos supostos avistamentos de OVNIs pode ser atribuído a explicações terrestres comuns, como balões, efeitos de lentes de câmera, ilusões visuais, ou a explicações terrestres extraordinárias, como aviões espiões russos ou chineses, ou drones capazes de proezas de física e aerodinâmica nunca antes vistas nos Estados Unidos. E você ainda disse, acho muito provável que alienígenas estejam em algum lugar no cosmos. Numa galáxia de 100 bilhões de estrelas, haverá 100 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, 1 bilhão de planetas semelhantes à Terra, 100 milhões de planetas com vida, 10 milhões de planetas com vida inteligente e 1 milhão de planetas com vida inteligente capaz de tecnologia de rádio, o que é algo realmente impressionante. Mas juntando essas duas coisas, acho que a minha primeira pergunta óbvia para você é: tudo bem, você cobriu 95% dos avistamentos. É possível que os 5% restantes sejam genuinamente, sabe, esses milhões de planetas com vida inteligente nos enviando coisas? Sim, claro, é totalmente possível, mas é verdade. O fato de eu querer que seja verdade, porque seria a maior descoberta na história da ciência, não o torna verdade. Então é lamentável que Jeremy Corbell não queira ouvir o que os céticos têm a dizer. Eu o desafiei muitas vezes no X, ele nem sequer me reconhece. Finalmente consegui uma aposta de $1.000 com a Avilobe de que não vamos encontrar alienígenas, mas o Jeremy, na minha opinião, está envolvido num fervor religioso e baseado na fé. E então ele mencionou Bob Lazar. Bob Lazar alegou que se tinha formado no MIT e na Caltech. Ele nem sequer frequentou nenhuma dessas instituições. Stuart, Stan Friedman, o ufólogo, foi quem expôs isso. Então, no momento em que você mente sobre algo obviamente verificável, como seus diplomas, suas credenciais, então por que acreditar em qualquer outra coisa, né? Então, de qualquer forma, essa é apenas a resposta curta para isso. O que você busca é o que Obama esclareceu depois da sua declaração inicial, que digo, em algum lugar lá fora provavelmente existe vida inteligente, e eu concordo com isso. A maioria dos cientistas concorda com isso. Isso não significa que ela exista.
Ainda não o encontramos, mas com os telescópios que estamos a desenvolver agora, provavelmente iremos encontrá-lo eventualmente dentro de, 50, 100 anos, saberemos com certeza. Mas neste momento não sabemos, então tudo o que temos são probabilidades, mas essa é uma questão separada de eles realmente vieram para cá. Então o argumento que apresento no livro é que é possível, mas muito, muito improvável. Eu daria menos de 1% numa escala bayesiana. Eu acho que as distâncias entre as estrelas são tão vastas. Se a nave espacial Voyager, que está a toda velocidade, tipo a 60 mil milhas por hora, se estivesse indo para a estrela mais próxima, o que não está, levaria 70 mil anos para chegar lá, o que é muito tempo para ficar sentado com sua bandeja recolhida e sua cadeira na vertical e sua mesinha abaixada. Sabe, é simplesmente improvável que eles tenham vindo para cá. E eu acho que é realmente um tipo de impulso religioso que há alguém lá fora vastamente superior a nós que sabe que estamos aqui e isso é religião. Ok, algumas coisas. Não sabia, o Michael Shermer é um cético famoso. Ele tem a revista e tem este livro chamado Verdade a Ser Lançado. E, sabe, de novo, é uma daquelas situações em que precisamos de pessoas como o Michael também, que são crentes fervorosos de que algo não está a acontecer, certo? E eles continuarão a insistir por provas. Mostrem-me a prova. Precisamos de pessoas assim que continuem a insistir nisso. Eles têm o seu próprio viés de confirmação, de certa forma, não é? Eles não acham que existe nada lá, então qualquer coisa que surja, eles vão tentar dar uma explicação. O que, de novo, nós só precisamos de bulldogs dos dois lados, sabe? Precisamos de Jeremy Corbells e precisamos de Michael Shermers, na minha opinião. Precisamos de Jesse Michaels, precisamos de Piers Morgans, precisamos de Patrick Armstrongs, precisamos... diga seu nome em voz alta, certo? Precisamos que todos se esforcem por isso. Mas no fim das contas, sabe, o Michael pedindo provas e evidências, não vejo nada de errado nisso. Bem, agora o que eu gostaria de contestar um pouco é, sabe, a ideia de que, bem, Jeremy não quer interagir com ele, então, sabe, ele não consegue encarar a realidade e é uma questão religiosa. Quer dizer, essa é apenas a opinião do Michael, mas às vezes as pessoas simplesmente não querem debater ou conversar com alguém. Não há uma razão real para isso. Ou pode ser que seja uma das possibilidades, mas não são todas as possibilidades. Então, talvez o Jeremy simplesmente não goste do Michael Shermer. Talvez ele sinta que ele é dissimulado. Talvez eles, quero dizer, há tantas coisas diferentes lá. Mas é claro que é isso que as pessoas pensam quando alguém não quer se envolver com elas. Então elas imediatamente pensam que, você tem medo de mim. Você tem medo da verdade, sabe? Vemos isso o tempo todo no Twitter quando alguém é bloqueado. Eles dizem, viu, ele me bloqueou porque não quer saber a verdade. Bem, às vezes você é bloqueado só porque é chato, sabe o que eu quero dizer? Quando as pessoas, tipo, ficam perturbadoras ou começam a comentar 100 vezes, a te tweetar, a te marcar e a te mandar mensagem e tudo isso, às vezes você pensa, cara, não tenho tempo pra isso, certo? Já bloqueei pessoas por essa razão e aí elas vão e dizem, viu que é o Patrick me bloqueou porque ele... Não, eu te bloqueei porque é demais. Eu não tenho tempo pra isso. E cada pessoa que quer interagir contigo, se não interage, é de alguma forma desonesta, sabes? É só... não sei. Quem se importa? No fim das contas, Jesse Michaels fez o debate com Michael Shermer e, sabes, pronto, é isso. E, sabe, mais uma vez, mas, sabe, a posição do Michael de que precisamos de evidências e provas concretas para isso, bem, de novo, não acho que alguém realmente discordaria disso. Claro, se houvesse entidades que fossem imensamente superiores a nós, então o tempo que lhes levaria para chegar de onde estão até nós poderia ser incrivelmente mais rápido, certo? Então você está baseando sua lógica nisso, em quão rápido poderíamos fazer algo. Mas, sabe, eu pensei que é altamente provável que existam seres mais inteligentes e vida em planetas por aí. Por que não haveria? Porque somos nós os especiais. E se eles são mais inteligentes, se são mais sofisticados, então as escalas de tempo que você usa para dizer que é implausível seriam irrelevantes, porque eles poderiam chegar aqui assim. Bem, claro, Piers, eu mudaria de ideia num piscar de olhos se amanhã Marco Rubio ou Pat Hegseth ou o próprio Trump disser temos os alienígenas, aqui estão eles, e for coberto pela ABC, CBS, NBC, U, CNN, Fox, todos mostrarem, assim como o balão espião chinês. Ninguém duvida disso, né? Agora se fala das credenciais dos pilotos que abateram o balão espião chinês. Não precisamos de nada disso, porque temos o balão espião chinês. Então eu mudaria de ideia amanhã. Eu pagaria $1.000 ao Aviloeb e seria isso, pronto. Mas em vez disso, ainda não conseguimos isso. E, sabe, tem ouvido isso. E, sabe, começamos a Skeptic Magazine. Aqui está o volume 1, número 1 de 1992.
Ouço isso desde que começamos a revista, né? A divulgação está para sair a qualquer dia. E se você quiser voltar antes disso, Carl Sagan nos anos 70 já falava sobre isso. Sabe onde está a evidência? E a resposta é sempre classificado. Sabe, não podemos mostrar para vocês os homens de preto, nem os denunciantes, os vídeos granulados, as fotos borradas. Apenas mostrem-nos. Quer dizer, se tivermos os alienígenas, mudarei de ideia amanhã. Mostrem-nos isso. Sabes, há uma razão para eu não gostar de rótulos, certo? Cético, ou crente, ou isto, ou aquilo, porque aí ficas encaixado, certo? Aí ficas encaixado e as pessoas vão simplesmente atribuir crenças ou não crenças a ti com base no rótulo que tu próprio te impuseste. Sabes o que quero dizer? É tipo, Eu simplesmente não sou muito fã disso, mas novamente precisamos de todas as cores neste arco-íris, então... Mas uma coisa que achar bastante interessante sobre Michael Shermer é que ele tweetou vários trechos diferentes deste debate, mas ele publicou um tweet em particular que achei bastante interessante. E Jeremy Corbell imediatamente desistiu do programa e recusou-se a interagir com o cientista profissional e cético. Porque aí o jogo acaba. Enquanto você fala sozinho, pode acreditar no que quiser. Nenhum cientista pensa que fizemos contato com alienígenas. Nenhum, certo? Bem, há algumas coisas que eu gostaria de contestar neste tweet. Primeiro, a última parte, isso é comprovadamente falso, que nenhum cientista pensa que fizemos contato com alienígenas. Muitos cientistas já disseram que pensam assim, certo? Eles até já nomearam a espécie. Agora você pode pensar, pode discordar e achar que eles estão errados, mas dizer que nenhum cientista pensa assim, que foi o que ele afirmou, isso simplesmente não é verdade. Isso é comprovadamente falso. Há muitos cientistas que pensam assim. Novamente, a validade do que eles dizem pode ser o que for e você pode achar que são loucos e isso e aquilo, o que for, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está afirmando que nenhum cientista pensa dessa forma. Isso é simplesmente comprovadamente falso, não é mesmo? Nós podemos citar o Dr. Eric Davis, Gary Nolan, Hal Puthoff, James Lecatz, Anis e Colm Kelleher. Poderíamos continuar a lista. Há tantos cientistas por aí que pensam que isso realmente aconteceu, não é? Novamente, você pode não concordar com isso, ou achar que estão errados, ou, onde estão a prova e a evidência? Mas esse, novamente, não é o ponto que Michael está fazendo. Então, ou ele formulou isso mal, ou ele está simplesmente errado, isso não é verdade. E então a outra parte, certo? Ele diz a Jeremy, sabe? Pule o debate, não quer me envolver. E então, o seu porquê? Porque aí o plano é descoberto. Bem, ele não sabe disso, né? Então, de novo, só para voltar... Você não sabe por que alguém não se conecta com você e falar sozinho pode mudar o que você acredita. Bem, quer dizer, de novo, por que as pessoas se importam tanto com o que os outros acreditam? Por que o Michael se importa com o que o Jeremy acredita? Quem se importa? Você acredita no que quiser, ele acredita no que quiser. Se a sua crença é afetada pela de outra pessoa, então a sua crença provavelmente não é tão forte, certo? Eu acho que o Michael só quer mesmo pegar o Jeremy, sabe? Encurralá-lo e fazê-lo dizer alguma coisa. E então, tipo, te peguei, sabe? Viu só? É que às vezes as pessoas realmente acreditam em certas coisas e se esforçam muito por essa causa. Mas, novamente, eu acho que precisamos de pessoas como Michael Shermer e também precisamos de pessoas como Jeremy Corbell. Acho que as pessoas tentam dizer, bem, não precisamos de gente como Jeremy Corbell, não precisamos de gente como Michael Shermer. Você está simplesmente errado, sabe? Não precisamos de gente como Mick West, mas estão errados. Precisamos sim. Nós precisamos de todos, de todo mundo. E mesmo que briguem um pouco, ou não concordem, ou por crenças, ou por... Desculpe, só acho que tudo isso ajuda a nos levar à verdade, seja qual for. Então é mais ou menos onde estou. Agora vamos finalmente ouvir Jesse Michaels, falando o que demorou uma eternidade neste vídeo, para ser honesto. Mas antes disso, Pierce tem que apresentar as principais teorias sobre o que os fenómenos podem ser. Mostrem-nos. Quer dizer, se eles existirem, mudo de ideia amanhã. Apenas mostrem-nos. Muito bem. Jesse Michaels. Ele apresenta um bom argumento. Vamos ver o que ele tem a dizer. Existem muitas hipóteses sobre o que os crentes especulam acerca dos avistamentos alienígenas e o que eles podem ser. As 5 principais, vou apenas mencioná-las rapidamente e depois quero a sua opinião. Uma é a hipótese extraterrestre. Ela afirma que os OVNIs são naves espaciais físicas ou sondas pilotadas por seres inteligentes vindos de outros planetas. A segunda é a hipótese interdimensional. Esta teoria sugere que os OVNIs não são originários de outros planetas, mas sim de outras dimensões ou universos paralelos que coexistem com o nosso.
Depois existe a hipótese criptoterrestre. Ela sugere que uma civilização não humana altamente avançada já poderia estar vivendo secretamente aqui mesmo na Terra. Talvez nas profundezas do oceano, no subsolo ou até mesmo disfarçada entre nós. A hipótese do viajante do tempo. Alguns pesquisadores propõem que os alienígenas são, na verdade, seres humanos de um futuro distante. Sua aparência humanoide é frequentemente citada como evidência de futuras mudanças evolutivas em nossa própria espécie. E depois há também a hipótese do zoológico da Terra. Neste cenário, a Terra é tratada como uma reserva natural ou um grande zoológico, onde somos observados de longe para permitir que nossa sociedade se desenvolva naturalmente. Então, essas são as 5 principais hipóteses para tentar explicar avistamentos de alienígenas e assim por diante. Antes de chegarmos ao que você pensa a respeito, você acredita que alienígenas realmente existem? E você acredita que eles já fizeram uma visita ao nosso planeta? Então, de novo, antes mesmo de Jesse falar, juro que demorou uma eternidade para ele falar nesta entrevista. Ele não disse muito, para ser sincero. Mas, sabe, Peirce está apresentando as principais teorias essenciais do que os fenômenos poderiam ser, certo? Acho que a maioria concordaria. Mas algo em que todos concordaram neste vídeo foi que, no final das contas, precisamos de prova e evidência, certo? Que seja publicamente aceito essencialmente por todo mundo. A comunidade científica, na comunidade acadêmica e a comunidade pública em geral. Todo mundo, certo? E eu não acho que isso seja algo em que todos nós possamos convergir para saber disso. E não há nada de errado nisso, certo? Mas tenho que admitir, e novamente tudo se resume a esta única pergunta que o Peirce fez, né? Porque pode-se falar sobre isto, aquilo, o outro, todas essas coisas diferentes, tudo o que o Michael falou, o Jeremy falou, até coisas que a Jessie, mas tudo o que as pessoas querem saber, assim como o Peirce está dizendo, sabe, será que há alienígenas aqui na Terra? É isso que nós realmente queremos saber. Você acredita na existência de alienígenas aqui na Terra? Estamos nós sozinhos neste planeta? E tenho que admitir, a resposta do Jesse é um tanto difícil de discordar. Eu acredito que existe inteligência não humana, e é por isso eu acho que esse termo está sendo usado mais do que alienígenas, que é apenas uma das hipóteses que você mencionou. Eu acho que há uma preponderância, há uma abundância de evidências que deveria mudar o consenso agora no mundo open source, que há alguma inteligência entre o homem e, digamos, sabe, algum deus inefável. Sabe, acima de nós. Há uma inteligência acima de nós fazendo todo tipo de coisas loucas em torno das nossas instalações nucleares, das nossas redes de energia, das nossas instalações de armas, e isso tem acontecido por muito tempo, desde o início da era nuclear, nos anos 40. Vocês estão me ouvindo? A propósito, eu só me vejo aqui. Estamos, ok, claro. sim, ok, ótimo. Então, eu acredito que, sabe, podemos dizer sem sombra de dúvida que existe uma inteligência além dos humanos que está a mexer com as nossas armas nucleares, que está a aparecer perto de instalações. E eu acho que os céticos sempre se baseiam em não há evidência definitiva de extraterrestres, o que é uma desculpa esfarrapada, porque essa é uma conclusão, que é uma hipótese sobre o que estamos vendo, mas há tanta evidência de que estamos vendo coisas. Michael Shermer acabou de escrever, na verdade, um artigo na Washington Post, basicamente dizendo que todos os OVNIs são atribuídos a, em primeiro lugar, lixo espacial, em segundo lugar, U-2 ou SR-71, uma espécie de equivalentes modernos, aviões de reconhecimento, programas americanos ultra secretos, ou em terceiro lugar, religiosidade. E o que eu diria é que expliquem, sabe, os milhares de documentos desclassificados da inteligência americana de 1945 a 1955, antes mesmo de o U-2 ser comissionado, e antes de 1957, quando o Sputnik, o primeiro satélite, estava no espaço, onde se discutem amplamente OVNIs em círculos de inteligência. Explique os mais de 100 mil documentos de inteligência globais, uma pause a respeito de OVNIs. Você tem o JPAN, pause que é, como você sabe, o equivalente pause do projeto Livro Azul, pause o projeto da Força Aérea dos anos 50 e 60 na França, pause basicamente reconhecendo a realidade, pause de tudo isso. Mesmo que você olhe para a ARA, que é a versão americana, sabe, a versão moderna disso, 1/3 dos casos deles, 34% para ser exato, são completamente desconhecidos e não resolvidos. Então, isso deveria ser um terreno fértil para a ciência e para onde procurar. E sim, saltar para uma explicação específica, como extraterrestre, pode ser um pouco rápido demais para fazer isso, ou talvez presunçoso, mas para responder à sua pergunta sobre as diferentes hipóteses, acho que nenhuma delas é mutuamente exclusiva.
Então, para se chegar da Terra à próxima Centauri B, o planeta habitável mais próximo que conhecemos levaria uns 80 mil anos usando combustão química. Então, seria preciso algum tipo de engenharia métrica do espaço-tempo e, basicamente, uma viagem no tempo para conseguir chegar lá. Viagem espacial e viagem no tempo não são mutuamente exclusivas. Na verdade, ambas são necessárias para se viajar interestelarmente. E isso é uma refutação definitiva contra o, argumento do Elon de que vamos ao interestelar com combustão química. Simplesmente não funciona com a física, você precisa de uma nova física. E sempre que você tem uma anomalia empírica observada milhares de vezes e relatada nos mais altos níveis, de presidentes a pilotos de caça a civis, sempre que você tem uma anomalia observável repetidamente e então um modelo teórico de física, a anomalia sempre vence. Seja a radiação de corpo negro antes da revolução quântica, a órbita de Mercúrio, que não pôde ser explicada pela teoria de Newton e é melhor compreendida pela de Einstein, ou os OVNIs. Teremos um modelo teórico que explica os OVNIs, mas dizer que a anomalia não é real por causa da ciência é apenas um pensamento ruim e confuso. Então, novamente, o Jesse dá uma ótima resposta, certo? E claramente muito mais inteligente do que eu, ok? Eu sou um idiota. Mas ele é claramente bem informado, bem educado e muito versado neste tópico e em tudo o que está por trás disso, certo? Ele entende muito da parte do iceberg que está submersa, pelo menos as informações públicas que estão disponíveis, certo? Se é verdade ou não, isso está sempre em debate, mas, sabe, uma coisa que eu diria é, a forma como o Jesse entende o tópico e os fenômenos não é como a maioria das pessoas os entende, nem nunca o farão. Porque a maioria das pessoas lida com isso apenas aleatoriamente aqui e ali. Elas não estão nisso o dia todo e todos os dias para entender todas aquelas complexidades que o Jesse meio que apresentou. E você pode estar dizendo, bem, isso não é tão complexo assim, mas eu só não. Sim, mas a maioria das pessoas não pensa assim. Eles pensam de forma bem simples, certo? E até que este tópico seja destilado a uma simples evidência ou prova que as pessoas possam aceitar sem ter que entender toda a física e ciência complexa e outras coisas, sabe? É isso que realmente vai convencer as pessoas. É apenas uma prova irrefutável, como uma nave ou um corpo, sabe? No fim das contas, que as pessoas podem ver com os próprios olhos e simplesmente aceitar essa coisa, sabe? E aí o resto pode ser discutido. Bem, a forma como o Jesse pensa sobre isso simplesmente não é como a maioria das pessoas pensa sobre este assunto. Agora, talvez para alguns de vocês que estão nisto o tempo todo e se consideram super inteligentes e cientes das coisas e isto e aquilo e são muito melhores, tudo bem, ótimo. Mas para aqueles idiotas como eu, sabem, é bem simples e direto. Sabe, agora você pode dizer, bem, mas a resposta não é preto no branco. Eu compreendo isso, mas a crença de que é real ou não, essa sim é preto no branco. Tudo o que vem depois disso, eu entendo. Os porquês, os comos, os detalhes, eu compreendo. É uma área cinzenta, se me permitem a expressão, sem a intenção de fazer um trocadilho. Mas a realidade, se isto é real ou não é, tal como o Jeremy disse, ou é verdadeiro ou não é, certo? Então, vamos chegar lá, estamos a caminho. Eu não sei, vamos ter que esperar para ver. Agora, vejam, vou deixar um link aqui embaixo para esta entrevista e todos os outros links todos os outros vídeos que mostrei, todos os links fontes estão lá embaixo. Então a gente se vê no próximo, deixem seus comentários aqui embaixo. Lembrem-se, Vedas, que cada dia é um presente, pessoal. Paz! Ei, cara, adoro o seu programa, mas tem uma história pra te contar, tá? Meu nome é Samson, sou do Delta do Arkansas, aqui em Helena, tá? Uma noite eu estava aqui, sabe, saindo com o pessoal e as crianças e a gente estava só olhando em volta e, sabe, eu vi uma luz brilhante só cruzar o céu, só bam. Eu disse, meu Deus, alguém viu isso? Todo mundo ficou tipo, uau, cara, eu não dei mais importância, pensei que talvez fosse uma estrela cadente, talvez, quem sabe. E enquanto eu pensava nisso, o orbe voltou, desta vez mais devagar, como se estivesse dando ré. E ela ficou lá e pairou por um tempinho, cara. E, sabe, tive essa sensação religiosa de impacto. Aquilo me deixou completamente sobrecarregado. O Espírito Santo me disse claramente, este que está aqui é um anjo, meu filho. E deixe-me dizer uma coisa para você. Quando essa ideia, esse pensamento, cruzou a minha mente, aquela esfera de luz fez algo. Ela reverberou algo.
E isso realmente mudou a minha vida. E é exatamente isso que eu vou lhes dizer agora, ok? Não se trata de alienígenas, não são seres extraterrestres, nem tampouco entidades interdimensionais. Bem, a ideia de interdimensional está um pouco mais próxima da verdade. O céu é real, é um lugar físico. Jesus é real, ele foi uma pessoa física, então o que vocês estão vendo são anjos e demônios. É por isso que alguns parecem ser bons e outros maus. Mas, ei, de volta a você.